Conhecido por suas letras profundas e sociais, Kendrick Lamar sempre traz músicas cheias de reflexões e críticas contundentes sobre a sociedade e a cultura. Além da mensagem, os videoclipes inovadores dão ainda mais peso às suas palavras, conectando as dores e as lutas de figuras públicas à sua narrativa pessoal. E é chegando nesse tema que vamos falar e entender a obra de Kendrick, The Heart Parte 5. A série The Heart de Kendrick é fundamental para entender sua trajetória como artista, pois ele utiliza essas faixas como uma plataforma para falar diretamente com seus fãs. E isso faz com que a série tenha um tom mais cru, permitindo assim que ele fale com franqueza sobre suas experiências pessoais. Ainda mais que o coração é frequentemente associado à força, coragem e paixão, três elementos que estão presentes em toda a carreira de Lamar. Cada música dessa série revela camadas da evolução de Kendrick, tanto como indivíduo quanto como porta-voz de uma geração, chegando na parte 5, onde aqui ele eleva a série a um novo patamar, mergulhando ainda mais fundo nas questões raciais, sociais e culturais, refletindo o impacto sobre a cultura negra e as tragédias que a cercam. E essa abordagem começa nos primeiros segundos do vídeo, onde podemos ver na tela escrito a frase "Eu sou todos nós". Essa frase faz referência à adoção de outros pontos de vista, que é destacado quando Kendrick assume a aparência de 6 homens negros famosos durante o vídeo. Mas essa frase também se interliga com o seu álbum Mr. Morale e The Big Steppers, que foi lançado um pouco depois dessa música. Para quem assistiu o meu vídeo onde falo desse álbum, deve saber a sua mensagem, principalmente pelo seu título. Pois, se olharmos com atenção para o vídeo, vamos perceber que a frase está separada por 2 pontos, um no final e outro no meio, fazendo assim com que ela vire 2 frases. A primeira frase escrita "Eu sou" pode estar se referindo a passagens da Bíblia onde Jesus se referia como o caminho, a verdade e a luz. Não escolhido à toa, pois Kendrick utilizou uma coroa de espinhos em seus shows e também na capa de seu álbum, para fazer referência à palavra Mr. Morale, palavra que se refere ao Kendrick por ele ser visto como o salvador moral da cultura negra e do hip hop. E a segunda frase, escrita "Todos nós", se refere aos Big Steppers, termo utilizado em alguns lugares dos Estados Unidos para se referir a portadores de armas e traficantes, palavra que foi escolhida para se referir aos fãs de Kendrick, que o escutam atrás de uma mensagem. E embaixo dessa frase podemos ver escrito a palavra "Ok Lama", palavra essa que Kendrick utilizou várias vezes no lançamento de seu álbum, inclusive criando um site com esse nome, e também em sua música The Worldwide Steppers, Kodak Black o chama por esse nome. Essa palavra lembra muito o nome do estado situado na região centro-oeste dos Estados Unidos da América, Oklahoma. E uma coisa interessante é que o nome do estado vem da língua nativa americana falada pelo povo Choctaw, e na língua desse povo nativo, o nome do estado significa gente vermelha, sendo a junção das palavras Okla, que significa pessoas ou povo, e Ruma, que é vermelho. Mas Kendrick substituiu Ruma por Ma, que significa o, eles, ele ou ela, que dá o significado para a frase de o povo ou meu povo, que faz conexão com a frase acima sem um ponto no meio. Após isso, Kendrick abre a música refletindo sobre como a idade e o tempo lhe trouxeram uma nova compreensão sobre a vida. Ele introduz a ideia de que cada pessoa vê a vida de uma maneira diferente com base em suas experiências e perspectivas. E ele deixa claro que, apesar de suas experiências o moldarem, isso não significa que sua visão seja que nem a de outras pessoas que viveram no mesmo ambiente que ele. Esta frase o prepara para expor sua visão sobre a cultura que faz parte e também para as várias perspectivas que ele assume ao longo do vídeo. E começando pela primeira perspectiva, que é a do próprio Lamar, ele fala sobre a gratidão às pessoas que o apoiaram ao longo de sua carreira e vida,
especificamente aos seus fãs que o acompanharam e ajudaram a elevar sua carreira. Kendrick também agradece a todas as pessoas que contribuíram para seu crescimento, seja ensinando lições de vida ou oferecendo orientações em um ambiente onde a violência era comum, já que nessa frase a palavra minor se refere à primeira experiência de ver um assassinato de Kendrick, pois Lamar presenciou a primeira vez quando tinha 5 anos de idade. Mas também essa palavra pode servir como um duplo sentido, pois Kendrick estava tão dessensibilizado com as cenas de morte e destruição que o cercavam que pareciam menor ou até normal, já que esses acontecimentos se tornaram algo cotidiano de sua vida e infelizmente continua a fazer parte da vida de milhares de pessoas que vivem nessas comunidades. Lamar também fala como o ego e a inveja podem alimentar comportamentos violentos, já que nessa linha ele aponta para como as pessoas ainda se importam com status e bens materiais, mencionando Margiela's, que é uma marca de roupas de luxo, para destacar a ideia de que a violência pode ocorrer até por roupas caras, e a busca por clout, que significa fama ou respeito, que é representada como algo que pode resultar em uma violência desnecessária. E logo após isso, ele utiliza uma metáfora de fazer uma curva errada para sugerir que às vezes pequenos erros ou circunstâncias podem levar uma pessoa a uma situação trágica. Isso reflete o ambiente de risco constante em que muitas pessoas crescem como a vida de gangue. Mesmo estilo de vida que apresenta uma falsa lealdade, já que Kendrick retrata que quando muitos membros de gangue são enviados para a prisão, seus companheiros se aproveitam e dormem com suas mulheres, enquanto muitas vezes esses presos são forçados a confinamento solitário entre 22 e 24 horas por dia, e o único contato que eles podem ter com o mundo exterior pode ser apenas com a notícia de morte de um parente, que provavelmente foi assassinado em uma briga de gangue. E Kendrick também retrata como esses indivíduos, depois de passarem muito tempo na prisão, são soltos em programas de reabilitação, as Halfway House, e enfrentam o desafio de se reintegrar novamente na sociedade, pois alguém que acabou de sair da prisão pode ser morto rapidamente, muito por falta de oportunidade e a constante ameaça de violência em suas vidas. E Lamar também observa como, em vez de festas e celebrações após a saída desse membro da prisão, as tragédias muitas vezes são seguidas por campanhas de arrecadação, como a do GoFundMe, para cobrir despesas funerais. E chegando no refrão da música, Kendrick utiliza o sample da música de Marvin Gaye, I Want To, que é também utilizada no instrumental da música toda, mas aqui ele utiliza para questionar suas ações para sua comunidade, seja através da sua música ou de sua visibilidade. Ele reflete sobre sua responsabilidade enquanto artista e figura pública e expressa o desejo de acolhimento de sua comunidade, um desejo que é compartilhado por muitas celebridades, que é visto a partir do segundo verso da música, onde aqui Kendrick utiliza as mesmas palavras que Jay-Z utilizou no segundo verso de sua música ISO. Mas, enquanto Jay-Z usa essa linha para mostrar que qualquer jovem negro também pode conseguir dirigir um carro esportivo de luxo, Kendrick sugere que, apesar de seu sucesso, ele ainda precisa de proteção devido à violência que o rodeia, que relembra muito sua juventude quando armas eram algo comum no seu ambiente doméstico. Mas esse verso ganha outro significado quando somos introduzidos à primeira celebridade do vídeo, O.J. Simpson, que foi um jogador de futebol americano, ator e locutor esportivo, e uma figura controversa na cultura americana. Para entender isso, vamos falar sobre cada parte desse verso, começando pelo Jay-Z. Ele não foi escolhido à toa para estar aqui, pois o que muitos podem saber é que ele já se referiu ao O.J. em sua música The History of O.J., onde ele fala essa frase que tem uma história bem interessante por trás, mas eu vou deixar para falar no vídeo analisando essa música.
mas basicamente o sentido que ela tem aqui é sobre a complexa relação de Simpson com a cultura negra e a sociedade como um todo, pois ele negava que seria tratado diferente só por ser negro. Mas, apesar de sua fama e riqueza, Simpson estava sempre em uma posição vulnerável, devido à sua relação com a mídia e também ao contexto de seu julgamento pelo assassinato de sua ex-mulher Nicole Brown Simpson e seu amigo Ronald Goldman em 1995. Pois, embora ele tenha sido absolvido criminalmente, o caso ainda é debatido, pois uma das coisas que foi mais falada durante esse caso foi o do porquê ele teria fugido da polícia já que era inocente. Mas durante o seu julgamento, seu advogado de defesa foi capaz de mudar o foco do caso, dando contexto ao comportamento racista do Departamento de Polícia em Los Angeles. Basicamente, quando Lamar se transforma em O.J., ele está abordando temas de violência e a forma como pessoas famosas podem ser consumidas pelo público. Pois embora Simpson tenha acreditado que sua carreira bem-sucedida iria mudar o olhar das pessoas sobre ele, acabou no final percebendo como muitos o viam só como um homem negro. E logo após O.J. vemos a representação de outra celebridade, que é o Kanye West, um dos maiores e mais influentes artistas do mundo. Ao longo dos anos, ele teve uma trajetória marcada tanto por sua genialidade musical, quanto por suas controvérsias públicas, especialmente relacionadas às suas declarações, comportamentos e batalhas com sua saúde mental, como seu caso de transtorno bipolar diagnosticado em 2016. E Lamar fala sobre isso nesse trecho, comparando as relações precárias de amigos com a bipolaridade de Ye. Já que, da mesma forma que os chamados amigos podem se mostrarem leais uma hora e depois podem tentar roubá-lo a qualquer momento. Aqui Kendrick pode estar sentindo que Kanye está cercado por oportunistas, só esperando para tirar proveito de seu estado mental, comportamento que já foi visto muitas vezes no meio da indústria musical e que também o próprio Kanye já abordou em suas músicas e vida pública, onde já mencionou se sentir explorado por seus amigos e também pela indústria. Kendrick também aproveita essa parte para dar significados alternativos por trás da noção de trabalho. Ele fala sobre as pessoas que vão trabalhar em empregos formais e também sobre aqueles que estão envolvidos no tráfico de drogas, onde o ciclo de pobreza muitas vezes força as pessoas a buscar outras fontes de renda, mesmo que ilegais. E ele continua explorando esse ciclo de dificuldade, falando sobre as pessoas que estão desesperadas por oportunidades legítimas e oram por um emprego, mas são limitadas pelo seu histórico criminal. Aqui Kendrick está apontando como o sistema carcerário e as consequências legais dificultam a reintegração na sociedade, criando um ciclo de fracasso. Este jogo de palavras por trás da palavra paperwork também se refere à armadilha do dinheiro e como ela se conecta àquelas pessoas que são vítimas dele, seja pelos indivíduos que têm que trabalhar arduamente, aqueles que se põem em situações perigosas para sobreviver, ou pelas duas figuras apresentadas no vídeo, O.J. Simpson e Kanye, ambos os quais são apoiados, reverenciados ou promovidos pelo seu patrimônio, por pessoas que só pensam em tirar deles e acabar com sua reputação se eles acabarem cometendo um erro. Após isso, Kendrick se transforma no ator, cantor e fotógrafo Jussie Smollett. Ele está aqui pois uma das maiores polêmicas de sua carreira foi quando ele fabricou um crime de ódio contra si mesmo em janeiro de 2019. Nesse caso, ele teria denunciado ter sido alvo de um ataque racista e homofóbico nas ruas de Chicago por homens brancos partidários radicais de Donald Trump. Mas a polícia considerou que esse ataque havia sido encenado, que Smollett contratou 2 homens para encenar todo esse evento.
e ele foi acusado de forjar um ataque de ódio contra si mesmo para ganhar atenção e melhorar sua carreira. Essa situação criou um intenso debate sobre verdade, manipulação e as complexidades de justiça racial nos Estados Unidos. Quando Lamar assume o rosto de Smollett, ele canta sobre responsabilidade e o impacto das ações individuais na comunidade, como uma crítica àqueles que manipulam narrativas sem justiça social para ganho pessoal e também para a justiça falha, que acaba prejudicando a luta por justiça de uma comunidade que já enfrenta tantos desafios. Kendrick também aproveita esse espaço para falar sobre o seu problema com o consumo de álcool. Problema esse que ele tem sido franco ao longo de sua carreira, se abrindo sobre a dificuldade de lidar com suas emoções sem estar sob a influência dessa droga. Nessa linha, Lamar fala sobre a sociedade moderna e como as pessoas lidam com a dor bebendo ou usando outros tipos de droga para poder esquecer o que aconteceu com eles na noite anterior, fazendo assim com que eles não tenham coragem de resolver os seus problemas. E dando continuidade para essa música após essa abordagem sobre seus vícios, vemos Kendrick se transformar em um dos atores mais conhecidos do mundo, Will Smith, que, apesar do seu trecho curto na música, temos uma coisa muito importante para se falar, que é sobre a sua polêmica de 2022, ano em que Will deu um tapa no comediante Chris Rock após uma piada sobre sua esposa Jada Pinkett Smith, no meio da cerimônia do Oscar. Esse incidente trouxe à tona discussões sobre controle emocional, violência e a pressão que figuras públicas enfrentam. Durante a transformação em Will, Lamar canta essa frase, que parece refletir o estado emocional de Will, que pode ter sentido que precisava agir daquela forma para proteger ou até mesmo salvar um relacionamento conturbado com sua esposa, mesmo sabendo que as consequências seriam públicas e pesadas. Pois, enquanto alguns podem ter defendido as ações de Smith, chegando ao ponto de aplaudi-lo por defender a sua esposa, Lamar parece estar pedindo ao seu ouvinte para vê-lo de uma perspectiva diferente, descrevendo um ciclo vicioso de trauma e abuso dentro de um relacionamento, já que ele utiliza a face de Will no refrão da música também, indicando o que uma pessoa é capaz de fazer para que a outra pessoa o ame. A linha também reflete o peso da responsabilidade que figuras públicas negras carregam em ambientes de grande visibilidade como o Oscar, coisa que o próprio comediante Chris Rock falou em seu show após o ocorrido. No terceiro e último verso da música, Kendrick fala sobre o seu peso de responsabilidade sobre as próximas gerações. Ele encoraja a celebração da vida e a importância de aprender com as lições do passado para melhorar o futuro, para que assim a próxima geração seja melhor, e reconhece a necessidade de enfrentar os próprios medos e continuar produtivo. E ninguém melhor para se encaixar nesse verso do que um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, Kobe Bryant. Amplamente reverenciado por sua ética de trabalho e conquistas no esporte, e também por sua morte trágica em um acidente de helicóptero em 2020, que chocou o mundo e deixou um vazio enorme na cultura esportiva e também no coração de muitas pessoas, mas também fez com que ele fosse homenageado ao redor do mundo. Quando Kendrick assume o rosto de Kobe, a primeira palavra que sai de sua boca é euforia, palavra que caracteriza um sentimento reconhecido como uma condição mental e emocional na qual uma pessoa experimenta sentimentos intensos de bem-estar, felicidade e entusiasmo. E também é o nome de um seriado que conta a história de um grupo de estudantes do ensino médio que lida com diferentes situações típicas ou não tão típicas de sua idade, como busca pela identidade, traumas, comportamentos nas redes sociais e vícios em drogas. Kendrick pode ter escolhido essa palavra para falar sobre a mentalidade Mamba, pensamento filosófico criado por Kobe que tem como mantra apenas tentar melhorar a cada dia. Kendrick usa a tragédia de Kobe como parte da reflexão sobre a mortalidade e o efeito que figuras poderosas têm, não apenas em suas vidas, mas no que deixam para trás, o seu legado.
E essa é a maior lição que Kobe deixou para o mundo, uma de suas maiores inspirações e, como podemos dizer, vícios de sua carreira, que fez com que ele se tornasse imortal através de sua influência e impacto na cultura do basquete. E outra celebridade que tem essa mesma influência e impacto é Nipsey Hussle, o rapper e ativista que foi assassinado em 2019. Seu assassinato ocorreu um dia após ele ter agendado para se reunir com o Departamento de Polícia de Los Angeles para discutir uma abordagem para conter a violência de gangues no seu bairro em que cresceu. Kendrick nesse verso enfatiza todas as conquistas do rapper, sobre como ele pagou as suas dívidas e ganhou seu lugar no hip hop, sendo respeitado pelo seu caráter e por conta do seu amor à cultura e sua comunidade, pois ele era visto como uma figura de liderança, fornecendo empregos, abrigo para os sem-tetos e melhorias para seu bairro, através da sua fama. No final da música, Kendrick faz com que suas palavras ressoem como se Nipsey estivesse falando do além. Nesse momento, ele assume a responsabilidade de honrar o legado de Nipsey e refletir sobre os sacrifícios que ele fez. Essa parte da música também fala de um perdão que pode ser direcionado ao assassino de Nipsey, uma mensagem de paz e aceitação que oferece conforto àqueles que ainda estão sofrendo com sua perda, como seus familiares. E um desejo de paz e prosperidade para a comunidade que Nipsey fazia parte. Esse vídeo de Kendrick é uma obra profundamente introspectiva e impactante, que transcende o formato tradicional de um videoclipe, pois ele utiliza a técnica de deepfake não só para representar algumas das figuras mais complexas e controversas da cultura popular, mas também para explicar como cada uma delas é vítima da própria cultura que foram criados, cada uma delas trazendo um peso simbólico e uma reflexão sobre fama, violência, redenção e legado, ao mesmo tempo que se mostra uma carta aberta sobre responsabilidade, uma meditação sobre o impacto que nossas ações têm não apenas em nossas vidas, mas também na cultura e na história. Agora, gostaria de te agradecer por assistir até aqui. Muito obrigado pela sua atenção e, se puder, para me ajudar, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o vídeo, algo que você tenha que possa complementar ele, e também não se esqueça de deixar o seu like e também compartilhar para que mais pessoas possam ver. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que eu irei postar e até o próximo vídeo.